Pessoal, vamos estudar o potencial da função delta, mas antes vamos entender os estados ligados e os estados espalhados. Até o momento, temos visto duas soluções bem diferentes da equação de Schrödinger independente do tempo. Por um lado, tínhamos visto o poço quadrado infinito. E, dentro da mesma categoria, temos o oscilador harmônico. Por outro lado, com uma característica muito diferente, temos visto a solução da partícula livre. Temos visto que no primeiro tipo de solução, os estados estacionários eram estados normalizáveis. Por outro lado, no caso da partícula livre, os estados eram não normalizáveis. No primeiro caso, por se tratar de estados normalizáveis, a solução era um estado físico realizável. Representava um estado físico realizável, né? No outro caso, por ser não normalizável, não era uma representação de um estado físico realizável. Realizável. Também, no primeiro caso, a solução era discreta, né, por causa das condições de contorno que produziam estados estacionários, e até fizemos analogia com o caso das ondas, né? Então, rotulamos a variável com a letra n, que é uma variável discreta. Já no caso da partícula livre, por não ter essa característica discreta, porque não tínhamos condições de contorno, então não tínhamos estados estacionários, a partícula podia ter qualquer valor de energia. Então, rotulamos a variável com a letra K, que representa uma variável contínua. Vimos também, no primeiro caso, que a solução... Não, aqui seria já em ambos casos, né? A solução geral, coloco no meio porque é para ambos casos. A solução geral, ela em ambos casos sim representava um estado físico realizável. Físico realizável. E no primeiro caso, era em ambos casos, né, era uma combinação linear daqueles estados, por um lado, estacionários, e por outro lado, aqueles estados que não normalizáveis, né? No primeiro caso, era um somatório na variável n de uma constante, e tínhamos aqui os estados estacionários, né? φn de x, psi n de x vezes φn de t. No caso da partícula livre, como tínhamos uma variável contínua, precisávamos integrar na função k, né? Desde menos infinito até o infinito, né? Dessa variável k, e tínhamos uma função φ de k, precisávamos de um termo para realizar a transformada de Fourier, 2π, vezes
o φ k de x vezes o... Não, perdão, psi k de x vezes o φ k de t. Né? Então, eram dois tipos de soluções bastante diferentes entre um e outro caso, né? Mas o que fisicamente significa essa diferença que temos percebido até agora? Bom, no caso da mecânica clássica, um potencial unidimensional independente do tempo pode apresentar dois tipos de movimento bastante diferentes. Eu vou colocar aqui na esquerda um tipo e na direita outro tipo, tá? Colocar aqui a linha que me ajuda a ubicar-me, a situar-me, né? Então, vou desenhar aqui um tipo de potencial com uma determinada característica que vamos analisar agora. Está o potencial, aqui vou desenhar o eixo vertical, que vai ser o valor do potencial, e no eixo horizontal a variável x. Bom, temos esse tipo de potencial. Aqui do outro lado vou desenhar outros tipos de potencial, outros dois. Então aqui temos potencial assim, sobe e desce. Ou um potencial assim. Vendo o infinito em zeros, vai subindo. Aqui desce e sobe novamente. Então aqui é v dx, aqui é x, x e aqui v dx. Aqui nesse primeiro caso, suponha que a energia tem esse valor aqui. Eu vou utilizar as cores, que fica mais legal. Verdinho aqui. Tá. Suponha que a energia tem esse valor aqui. A partícula tem uma energia com esse valor aqui, E. Né? Isso quer dizer que a partícula, vou desenhar ela aqui, ela ficaria presa entre esses dois pontos, que se chamam pontos de retorno. E o movimento dela seria apenas em essa região aqui. Ela não poderia escapar dessa região, a menos que a gente fornecesse mais energia, né? Mas não estamos falando disso agora. Esse tipo de estado, no qual a partícula fica presa, é chamado de estado ligado. Aqui nesse outro exemplo, suponha que a energia no outro caso, eu vou mudar a cor. Aqui. Suponha que você tem essa energia aqui. Em esse caso, por exemplo, você vai ter a sua partícula, ela vai vir, digamos, do infinito. Ela vai vir por aqui, vai passar por outro lado, vai ir até o infinito, vai voltar do infinito e vai passar por aqui, novamente. Aqui nessa outra situação, do segundo tipo, eu vou desenhar a energia novamente. Suponha que você tem essa energia aqui. Está aqui nesse valor aqui. Então, aqui nesse caso, essa partícula ela vem do infinito, ela passa, aqui ela sofre uma desaceleração, né, por causa do potencial, né? Ela passaria por essa barreira e chegaria aqui até esse ponto aqui, né, que seria o ponto de retorno. Aí ela voltaria
e iria novamente até o infinito e assim. Né? Esse tipo de estado, nos dois casos, chama-se estado espalhado. Então, no caso aqui nesse segundo caso, se de alguma maneira essa partícula ela perdesse energia, né, por atrito, por exemplo, e essa energia diminuir quando a partícula se encontra nessa região aqui, ela poderia ficar atrapada, presa aqui nessa região, né? Bom, esse estado, esses dois tipos de estados se chamam estados espalhados. E as soluções da equação de Schrödinger, independente do tempo que temos visto, correspondem ou a um estado ligado ou a um estado espalhado. Para a mecânica clássica, alguns potenciais só admitem estados ligados, como por exemplo o oscilador harmônico. O oscilador harmônico ele somente admite estados ligados. Nesse caso, aqui estaria a energia, né, desse oscilador harmônico. Então, o oscilador harmônico só admite estados ligados. Por outro lado, o morrinho, como aquele que dizíamos aí antes, ele somente admite estados espalhados para qualquer energia, né? Se a energia chegar até aqui, por exemplo, ele vai estar espalhado na esquerda ou espalhado na direita. Se a energia for maior que o potencial em qualquer ponto, ele vai estar espalhado em ambos lados, né? Então, esse morrinho é um estado espalhado. Sempre, né? E existem outros tipos de potenciais que admitem os dois estados, como aquele que temos desenhado antes, um parecido. Dependendo da energia, né? E nesse caso aqui, nesse exemplo, digamos a energia chega até aqui, né? Então ele vai ser um estado ligado, nesse caso, né? Estado ligado. Mas se a energia é até aqui, em essa altura, bem acima do potencial, então esse aqui é um estado espalhado. Na mecânica quântica, o oscilador harmônico e o poço potencial infinito, eles são estados ligados, enquanto que a partícula livre é um estado espalhado. Então, mas a distinção na mecânica quântica é mais limpa ainda do que essa definição que temos visto aí, por causa do fenômeno de tunelamento. Se você tem esse potencial aqui e a sua partícula em mecânica quântica, ela se encontra aqui, para a mecânica clássica, esse aqui seria um estado ligado, né? Mas para a mecânica quântica, devido ao fenômeno de tunelamento, uma partícula que se encontra aqui, ela pode, de alguma maneira, vazar, escapar dessa região e passar para o outro lado, ficar por aqui. Então, esse potencial aqui, essa barreira finita, ela não interessaria, né? Essas barreiras finitas
não interessam no caso da mecânica quântica, porque a partícula ela vai poder ultrapassar elas através do fenômeno de tunelamento. Então, a parte que realmente, o potencial que realmente interessa é o potencial em menos infinito e o potencial em mais infinito, nesses dois lugares. Então, quando a energia é menor que o potencial em menos infinito e também a energia é menor que o potencial infinito, então esse aqui seria um estado ligado. Mas quando a energia é maior que o potencial em menos infinito ou a energia é maior que o potencial em mais infinito, então o estado é espalhado. Então é mais simples no caso da mecânica quântica. E ainda fica mais simples, porque na vida real, a maioria dos potenciais, os potenciais vão para zero no infinito, em mais ou menos infinito. Isso aqui é na vida real. Na maioria dos casos, né? Então fica mais fácil, porque aí nessa situação, se a energia é menor que zero, então aí você disse que é um estado ligado. Enquanto que se ela é maior que zero, então o estado é espalhado. Então, por que o oscilador harmônico e o poço potencial infinito, eles vão para infinito, o oscilador harmônico e o poço potencial infinito, eles, na medida que x vai para mais ou menos infinito, o potencial, esses potenciais, eles vão para infinito. Então, esses dois casos são estados ligados. E já que, esse aqui seria o primeiro caso, né? E já que, no caso da partícula livre, o potencial, ele é zero. Potencial, ele é igual a zero para todo x, para qualquer x, né? Então, esse aqui seria um estado espalhado. Estados ligados e espalhados, né? Então, em essa sessão e na próximas, vamos estudar estados que permitam ambos casos, tanto espalhado quanto ligado. Que até agora só temos visto ou ligado ou espalhado. Então vamos ver agora uns exemplos de estados ligados e espalhados. Vamos ver então primeiro esse potencial da função delta. Então vamos levantar aqui. Potencial da função delta. A função delta de Dirac é um pico infinitamente estreito
infinitamente estreito é infinitamente alto. Vou desenhar ele aqui, essa função delta. Aqui o eixo x e aqui a função delta de Dirac. Então, eu vou mudar a cor para distinguir ela. Seria um pico, né, que ele tem valor zero, mas no ponto, na origem, ele tem valor infinito. Vou mudar o desenho aqui, ó. Um pico de valor infinito em zero. Ele é infinitamente estreito e infinitamente alto. A definição seria assim. A função delta de Dirac, ela é igual a zero quando x é diferente de zero, e ela é igual a infinito quando x é igual a zero. E, além disso, a integral de menos infinito até infinito da função delta de Dirac, d de x, é igual a 1. Tecnicamente, essa aqui não é uma função matemática, porque ela não está definida para x igual a zero. Mas ela é de extrema utilidade para a física teórica. Por exemplo, se você quer representar a densidade de carga de uma carga pontual, a função delta, ela faz isso. Perceba, você pode pensar essa função delta assim, para você ter uma ideia como. Você pode pensar em uma função de largura e altura finita, né? Aqui vou representar o eixo. Imagina uma função assim com uma largura e altura finita, cuja área é 1, tá? E você vai diminuindo a largura, mas aumentando a altura, de tal maneira que a área continue sempre sendo 1. Então, você vai diminuindo a largura, aumentando a altura, diminuindo a largura, aumentando a altura, e vai chegar a um ponto que a largura vai ser zero, quase, né? E a altura vai ser infinito, e você vai ter a função delta. E a área sempre vai ser 1. Então, é uma maneira de você imaginar essa função delta. Perceba que em um ponto, aqui é x igual a zero, aqui é o eixo x. Em um ponto A, a função delta x menos A estaria assim, ó. Estaria deslocada agora não na origem, sino no ponto A, né? Estaria aqui, o pico estaria aqui. Não ficou legal essa parte. O pico estaria aqui, eu estou desenhando ele gordinha, tá? Porque não consigo desenhar ela legal. Então, perceba que em esse ponto, né, é um pico de área 1 aqui no ponto A. Né? Mas o que acontece? Se você multiplica essa função delta de x menos a, vezes qualquer função f de x, qualquer função ordinária, isso vai ser a mesma coisa que a função delta de x menos a, vezes a função no ponto A. E você pode utilizar essa expressão aqui, né? Porque fora da região onde, desse ponto aqui fora de A, a função delta vale zero. Vale zero. Então, elimina todo que está fora desse ponto A. Então, você pode utilizar isso. Por exemplo, você tem
a integral de menos infinito até infinito de f de x, delta de x menos a d de x, isso é igual a integral, não, isso é igual a integral de menos infinito até infinito de f de a, delta de x menos a, d de x. Esse f de a pode sair da integral e vai ficar f de a integral de menos infinito até infinito de delta Dirac de x menos a, d de x. Isso aqui é 1, é a integral disso aqui, que dá 1, né? Então, isso é igual a f de a. E essa aqui é a propriedade mais importante da função delta de Dirac, né? Dentro de uma integral, você consegue tirar para fora a função avaliada nesse ponto aqui, no ponto, nesse caso, no ponto A, né? E ainda, você não precisa ter a integral de menos infinito até infinito. Você pode ter essa integral em uma região entre a menos y e a mais y. Uma região pequenininha, né? Sendo que esse y tem que ser maior que zero. Vamos considerar o seguinte potencial. O potencial em x vai ser igual a uma constante vezes a função delta de Dirac. Esse potencial é um potencial artificial, da mesma maneira que era o poço quadrado infinito. Embora ele seja um potencial artificial, ele vai nos ajudar a iluminar o caminho no entendimento de potenciais parecidos com esse que podemos encontrar no futuro, em casos reais. Então, para esse potencial, a equação de Schrödinger ficaria assim: menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, vezes a derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado. Agora vem o potencial, menos alfa, a função delta de Dirac aplicada em psi, isso é igual a energia vezes psi. Eu vou graficar aqui esse potencial, ele é a função delta multiplicada por um número negativo, né? Porque alfa é um número positivo. Então, o potencial, ele desenha aqui os eixos coordenados. Aqui o eixo x. E o potencial seria mais ou menos assim, né? Aqui vem, imagina que isso aqui é muito fino e vai para o infinito. Então, o que acontece aqui? Quando x tende a mais infinito, o potencial, né, em mais infinito, em esse x, é igual a zero. E quando x tende a menos infinito, também o potencial ele vai para zero, né, essas assíntotas aqui. Então, nesse caso, podemos analisar que a energia, quando a energia é menor que zero, então trata-se de um estado ligado. E quando a energia seja maior que zero, o estado vai ser espalhado. Vamos começar por esse primeiro caso, então, a nossa análise com o caso do estado ligado, energia menor que zero. Então, aqui ficaria assim, energia menor que zero. E vamos ter duas situações. O potencial está assim, né? Está assim, aqui. Isso aqui é bem por aqui. Então, a região aqui é a região onde x é menor que zero. E a região aqui é a região onde x é maior que zero. Aqui, essa parte aqui é muito fina.
Então, aqui é onde x é igual a zero. Então, para essas duas regiões, o potencial é igual a zero, né? Aqui, potencial de x é igual a zero aqui e aqui também, de x é igual a zero. Então, a expressão para essas duas regiões, a expressão da equação de Schrödinger, essa parte aqui ficaria zero, né? Então, seria assim a equação de Schrödinger. H cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado vai ser igual a energia vezes psi. Eu vou passar esse termo para o outro lado, então vai ficar assim, a derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado vai ser igual a menos 2 vezes a massa vezes a energia sobre h cortado ao quadrado vezes psi. E eu vou chamar esse termo aqui, já que a energia é menor que zero, né, estamos analisando esse caso, esse termo é positivo. Eu vou chamar ele de kappa ao quadrado. E vai ficar então assim, isso vai ser igual a kappa ao quadrado vezes psi. Então a equação de Schrödinger vai ficar bem simples. A derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado vai ser igual a kappa ao quadrado vezes psi, onde kappa é igual a raiz quadrada de menos 2 vezes a massa vezes a energia sobre eu vou colocar só a parte de cima dentro da raiz. Menos 2 vezes a massa vezes a energia sobre h cortado. Essa equação aqui é muito simples de resolver. A solução é uma exponencial, né? Vamos colocar aqui essa solução. Eu não vou resolver, ela é muito simples. A função psi de x vai ser igual a uma exponencial acompanhada desse coeficiente a, sendo que a exponencial é menos kappa vezes x. E essa daqui também é outra solução. B é a mais agora, né? Mais kappa vezes x. Tá? E tem dois casos. Eu vou analisar aqui primeiro o caso onde x é menor que zero. E aqui eu vou colocar a outra solução correspondente ao caso onde x é maior que zero, tá? Então aqui eu vou botar um f vezes e a menos kx mais um g vezes e a mais kx. E vamos analisar os dois casos. O que acontece? Quando x é menor que zero, esse termo aqui é maior que zero. Então, quando x tende a menos infinito, esse termo aqui diverge. Então, ele não pode fazer parte da solução, porque a solução tem que ser normalizável. Então, esse termo aqui não me serve. A equação, a solução seria, então, psi, a função de onda, vai ser igual a somente o segundo termo, b e a kx. Né? Quando x tende a menos infinito, aqui, essa parte aqui que eu estou analisando, né, corresponde a x menor que zero. E a parte daqui, como eu disse antes, corresponde a x maior que zero. Então, quando x tenda a menos infinito, esse termo aqui vai tender a zero. E aqui também é a mesma coisa, só que x agora é positivo. Então, é esse termo aqui que vai divergir quando x tenda a mais infinito. Então, ele não faz parte da minha solução. Então, aqui, nesse segundo caso, a função de onda vai ser igual a f e a mais kx. Legal, já tenho a função de onda nos dois lados da função delta. Mas temos que analisar para x igual a zero. Para x igual a zero. Para x igual a zero, e para fazer isso, podemos aproveitar a continuidade da função de onda. Ela tem que ser contínua sempre, né? Então, se quando x tende a zero pelo lado positivo, tem que ser igual a psi de zero, né? Isso tem que ser igual a psi
quando x tende a zero pelo lado negativo. Né? Vamos ver como é que fica isso aqui. Essa parte aqui corresponde a x maior que zero, né? Então seria essa função aqui. Só que vai tender a zero pelo lado positivo, né? Então esse termo aqui vai para zero. Então essa parte aí vai ficar f vezes e elevado a zero. E elevado a zero vai dar 1, né? E aqui também, essa parte aqui corresponde a x menor que zero, essa solução aqui. Quando x vai para zero pelo lado positivo, essa função vai dar b. Então, isso vai ser igual a b. Então, f é igual a b. Né? A função de onda, ao final, vai ser igual de x vai ser igual a b e a kx quando x é menor ou igual que zero e b e a menos kx quando x é maior ou igual que zero. Né? Quando x é igual a zero, isso aqui vai dar b, de qualquer maneira. Então, se cumpre essa relação aí que me garante a continuidade da função de onda. Vamos desenhar essa solução, então. Vamos graficar aqui o eixo x aqui e aqui a função de onda. Para x igual a zero, isso aqui vale b. E aqui, pelo lado positivo, vai ser uma exponencial que tende a zero. Vai ficar assim essa parte aqui. Tende a zero. E pelo lado negativo também vai ser uma exponencial. Essa aqui vai ser negativo também. Então vai ser outra exponencial aqui que tende a zero em x menos infinito. Né? Essa aí seria a função de onda. Bom, obtivemos essa solução utilizando apenas essa condição de contorno, né? Que disse que psi tem que ser sempre contínua. Mas não temos utilizado a segunda condição de contorno. A segunda condição de contorno era que a derivada de psi em função de x, ela tem que ser contínua também. Mas isso, à exceção dos pontos onde o potencial é infinito. Então, excepto os pontos onde o potencial de x seja igual a infinito. E nesse caso, o potencial justamente é infinito em x igual a zero. Aqui, que é justamente esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Aqui o potencial é infinito, né? De zero é igual a infinito. Então, não podemos aplicar essa segunda condição de contorno do jeito que ela está feita. Né? E aqui é claro, né? A derivada de psi em função de x, no ponto x igual a zero, ela não está definida. Né? Então, não podemos fazer isso. O que podemos fazer para abordar esse problema? Vamos fazer o seguinte. Vamos escrever a equação de Schrödinger e integrar ela. Vamos integrar a equação de Schrödinger em um intervalo de menos y a mais y, sendo que esse y tende a zero. Então, a equação de Schrödinger vai ficar assim. Menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, vezes... Eu vou escrever a equação de Schrödinger primeiro e depois, em cima disso, vou colocar a integral. Derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado, isso mais o potencial, né, em x, vezes psi de x, é isso, tem que ser igual a energia vezes psi de x. E agora vou colocar as integrais com outra cor, a ver como é que fica. Vamos escolher aqui essa cor, aqui. Tá? Então, aqui integro essa parte, né, de menos y até mais
y. Aqui também a mesma coisa, integral, aqui é dx, né? De menos y até y dx. E aqui também, integral de menos y até y dx aí, né? Então, o que acontece? Esse termo aqui, ele vai ir para zero. Por quê? Porque aqui você vai integrar a função psi em x igual a zero. E vai integrar. Então, é como se você pegasse aqui um quadradinho. Aqui, aqui tem a cor diferente, né? Vamos mudar a cor aqui. Como se você pegasse aqui, em esse ponto aqui, um retângulo, né? De largura 2 vezes y. E altura, o psi em zero. Né? Esse quadradinho aqui. E essa largura, ela vai tender para zero, né? Porque y vai tender para zero. Então, essa área desse retângulo vai para zero. Então, isso é zero. Vamos continuar aqui nesse lado. Então, como ficaria a equação de Schrödinger? Podemos aqui argumentar mais uma coisa. Aqui, ó, a integral da derivada ao quadrado em função de x ao quadrado vai ser a própria derivada ao quadrado somente. Essa integral vai ficar derivada de psi em função de x. Isso avaliado em mais y e menos y. Então, a equação de Schrödinger vai ficar assim. Vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, isso vezes a derivada de psi em função de x em mais y, menos a derivada de psi em função de x em menos y. E isso vezes, isso é igual, vai ser igual a menos a integral de menos y, né? Menos y até mais y do potencial em x, psi de x dx. O que acontece? Esse termo aqui temos o potencial, né? O potencial era menos alfa, né? Menos alfa vezes delta de Dirac. Essa parte aí, eu vou escrever isso aqui, eu vou chamar de delta de d de psi em função de x, tá? Então, vai ficar assim, delta de d de psi em função de x, isso vai ser igual, esse termo aqui eu vou passar para o outro lado, menos 2 vezes a massa sobre h cortado ao quadrado. Esse alfa vai sair da integral, né? Esse menos com esse menos vai dar mais, né? Então não tem mais um sinal aí. O alfa vai ficar aqui. E vamos ter dentro da integral menos y até y, vai ficar delta de x, psi de x dx. Só que esse termo aqui é igual a delta de x vezes psi de zero, né? Pela definição da função delta, né? Ela só é diferente de zero no ponto, aqui nesse caso no ponto x igual a zero, né? Então esse cara aqui pode sair da integral, menos 2 vezes a massa vezes alfa sobre h cortado ao quadrado vezes psi em zero vezes a integral de menos y até y da função delta de Dirac dx. E essa parte aqui é a unidade, né? A integral pela definição também da função delta, né? É igual a 1. Então, como é que vai ficar a equação? Eu fiquei aqui com cor verde. Vamos tirar. Como é que vai ficar, então? Que delta da derivada de psi em função de x, isso é igual a menos 2 vezes a massa vezes alfa sobre h cortado ao quadrado vezes a função de onda no ponto zero. Então, o que eu vou fazer é calcular esses valores aqui, esse aqui e esse aqui. E vou substituir aí. Isso aqui está definido, para encontrar esse cara, né? Já que esse cara é isso aqui, né?
para encontrar esses valores, eu preciso encontrar a derivada de psi em função de x no ponto mais y, né? Isso vai ser igual à derivada em função de x de quem? Psi para x positivo, né, era igual a b vezes e a menos kx. Então, essa derivada vai ficar b menos, né, menos b vezes k vezes e a menos kx. E quando eu avalio isso em y, tendendo para zero, esse x vai para zero. Então, isso vai ficar igual a menos bk. E para y negativo, vai ficar bem parecida. Em menos y, isso vai ficar a derivada em função de x. Agora, eu derivo a função para x menor que zero. Tinha outra cara, né? É a mais agora, kx. Né? E isso vai ser igual a bk vezes e a mais kx, só que quando y tende a zero, né, pelo lado negativo, nesse caso, né, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para 1, então isso vai dar igual a bk. Né? Então, vou substituir esses valores, esses dois, aqui, né, nesse delta. E vai ficar menos bk menos bk é igual a menos 2 vezes a massa, vezes alfa, sobre h cortado ao quadrado. A função psi em zero, para x igual a zero, aqui é igual a b. E aqui também é igual a b, né? Tínhamos visto isso antes. Então, isso é igual a b. Não, perdão. Não é igual, isso não é igual não. Vezes b. Né? Então, aqui, essa parte aqui vai menos 2 vezes bk. O menos 2 com esse menos 2 se elimina. Esse b com esse b se elimina. E vou ter aqui que k é igual a m alfa sobre h cortado ao quadrado. Legal. Isso aqui é capa, na verdade, né? Eu falo k o tempo todo, mas eu preciso me lembrar que ele é capa, porque depois eu vou utilizar uma letra parecida para outra variável. Então, como que ficaria ao final? Eu tenho k e agora posso normalizar. Não, antes de normalizar, vamos encontrar a energia. A energia, ela era igual a menos h cortado ao quadrado vezes k ao quadrado sobre 2 vezes a massa. Né? Se eu substituo aí o k, vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa vezes o k ao quadrado. M ao quadrado, alfa ao quadrado, h cortado à quarta. A massa com a massa se elimina, esse h quarta vai ficar h ao quadrado e se elimina esse h ao quadrado. E a energia vai ficar finalmente igual a menos massa vezes alfa ao quadrado sobre 2 vezes h cortado ao quadrado. Legal, já temos a energia. Agora não depende de k, só depende das variáveis que tinha inicialmente. E agora a normalização para encontrar o valor de b. Então, normalização. Né? Eu tenho que a integral da densidade de probabilidade desde menos infinito até infinito tem que ser igual a 1. Né? Então, isso também eu posso fazer assim. Eu tinha a função de onda, ela era assim, né? Era uma coisa assim. Aqui era b. Então, em vez de integrar de menos infinito até infinito, eu vou integrar desde 0 até infinito, dessa função aqui, psi, que era igual a b e a menos kx, né? Vou integrar ela e vou multiplicar por 2. Então, vai ficar assim. 2 vezes a integral desde 0 até infinito de b ao quadrado vezes e a menos k, 2, agora é 2, né? Tudo isso aí é ao quadrado, né? É b ao quadrado vezes e a menos 2kx de dx, né? É a densidade, a função psi ao quadrado.
Então, isso vai ficar assim, igual a 2 vezes b ao quadrado, vezes a exponencial, a integral da exponencial é a própria exponencial, só que tem que colocar esse termo aqui, menos 2k, isso avaliado em zero e infinito. Então, vou ter que 1 é igual a 2 vezes b ao quadrado, vezes essa exponencial. Eu vou escrever. Vou ter e a menos infinito, menos e a zero, sobre 2 vezes k, menos, né? Então, aqui está faltando... Não, está certo. Isso aqui é zero. Isso aqui, esse termo aqui todo é 1. Então, vou ter menos 1 sobre menos 2k, vai dar positivo 1 sobre 2k. Então, o 2 com esse 2 se elimina. Vou ter que 1 é igual a b ao quadrado sobre k. Kappa, né? Kappa. Então, b vai ser igual... Eu vou tomar a raiz quadrada positivo para evitar problemas. Para ser mais fácil, vai ser igual a raiz quadrada de kappa. E eu tinha o valor de kappa por aí. Tá? Aqui, ó. Então, b vai ser igual a raiz quadrada de m alfa sobre h cortado. Né? Legal, encontrei b. E já posso expressar a função de onda. Né? A função de onda é psi de x era igual a b. Nesse caso agora é raiz quadrada de m alfa. Eu vou colocar aqui psi de x era igual a b e a menos kx quando x é maior que zero. Ou psi de x é igual a b e a kx quando x é menor que zero. Tá? Então, colocou b aqui, vezes a exponencial é a menos k. K estava aí, né? Esse k, vou expressar esse k. E vou só colocar um sinal, uma só expressão apenas. E já que esse cara é tudo negativo, e esse aqui também é negativo, né? Então, vou colocar aqui o sinal negativo. E vou colocar aqui o kappa, m alfa sobre h cortado ao quadrado, vezes agora o valor absoluto de x. Tá? Então, legal. Essa é a solução. É um estado ligado apenas, né? Cuja energia é igual a menos m alfa ao quadrado sobre 2 vezes h cortado ao quadrado. Então, essa solução corresponde aos estados, um estado apenas, né, de energia menor que zero, como tínhamos começado a fazer essa resolução, né? Temos, então, para a energia negativa, temos um estado ligado. Então, vamos analisar agora o caso de energias para uma energia maior que zero. O que acontece? E, novamente, vamos fazer como fizemos antes. Vamos dividir em uma região menor que zero e uma região maior que zero. Né? Toda essa região aqui, toda essa região aqui. E a equação de Schrödinger, nesse caso, né, já que o potencial é igual a zero em ambos lados, a equação de Schrödinger, eu vou abrir aqui o Scratch, eu tenho guardado ela aqui. Então, ficaria menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa. Isso aqui fizemos antes também, né? Derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado. Esse termo aqui seria zero, né? Em essas regiões, x menor que zero e x maior que zero. Então, tudo isso aí vai ser igual a energia vezes psi. Então, novamente, a derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado vai ser igual a menos 2 vezes a massa vezes a energia sobre h cortado ao quadrado. Isso vezes psi. Antes, a energia era negativa. Então, tomamos todo esse termo aqui, incluindo esse menos aqui, como sendo kappa. Agora, a energia é positiva.
K ao quadrado, né? Agora a energia é positiva, então eu vou tomar apenas esse termo aqui, porque essa parte que é positiva, eu vou chamar esse termo aí de K ao quadrado. Então, a equação de Schrödinger vai ficar assim: derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado é igual a menos K ao quadrado vezes psi. Antes eu tinha usado K e aqui ficava positivo, né? Agora eu uso K e tenho aqui esse sinal negativo. Então, novamente, aqui K também, K, agora é K, né? K igual a raiz quadrada de 2 vezes a massa vezes a energia sobre H cortado, tá? E a solução dessa equação também é bastante simples. O seno ou cosseno exponencial. Eu vou considerar as exponenciais para ficar mais simples. Então, eu não vou escrever aqui melhor. Eu vou passar aqui para esse lado aqui. Vamos ter uma solução psi de x igual a uma exponencial, só que agora ele tem um izinho aqui. Kx mais b vezes e a menos aqui um izinho kx. Isso eu vou considerar essa solução que corresponde a x menor que zero. E a outra solução, psi de x, aí seria agora novamente para fazer analogia com o que fizemos antes. F exponencial a ikx mais g exponencial a menos ikx. Isso é a solução para x maior que zero. Em esse caso, em ambos casos, não vamos ter, quando x tenda para infinito, para mais ou menos infinito, esses termos, nenhum desses termos vai divergir. Então, a solução, ela contém todos esses termos. Então, não podemos eliminar esses termos aí. E se vocês lembram, tínhamos duas condições de contorno, né? A de continuidade da função psi, ela tem que ser contínua. Isso aqui vai me dar uma equação. E a outra era a outra condição de contorno, não era aquela da derivada, né? Eu guardei aqui no Scratch a outra condição de contorno. Ih, caramba, sumiu o que eu tinha escrito antes. A outra condição de contorno, eu vou escrever aqui novamente, era que delta da derivada de psi em função de x, isso é igual a menos 2 vezes a massa vezes alfa h cortado ao quadrado psi em zero. Lembra que integramos em um range de y muito pequenininho, de menos y até y, obtivemos essa segunda condição de contorno, né? Então, só temos duas equações e temos 4 incógnitas aqui, que ao final vão ser 3, mas vamos dizer aqui. Então, o que acontece? Não vamos conseguir encontrar solução para esse conjunto de equações, né? Por que não conseguiríamos encontrar a solução? Porque esses estados, eles não são normalizáveis. Então, as condições de contorno não nos ajudam a encontrar, resolver essas duas soluções por completo, né? Encontrar todos os valores de A, B, F e G, né? O que vamos encontrar é uma relação entre eles, a partir dessas mesmas condições de contorno. Tá? Na primeira condição de contorno, que diz que psi tem que ser contínua, vamos ter que essa parte aqui, eu vou pegar essa parte aqui, A vezes E elevado a zero, quer dizer, eu analiso no ponto x igual a zero, né? O que acontece no ponto x igual a zero. Eu me aproximo pela esquerda, né? A vezes E elevado a menos zero, né? Mais B vezes E elevado a menos zero também,
né? Estou me aproximando pela esquerda. Isso vai ser igual a f mais g. Legal. Essa é a primeira equação a partir dessa condição de contorno. A segunda equação, eu utilizo aquela mais complicadinha, né? Essa daqui. E vou ter que a derivada de psi em função de x, né? Primeiro eu tenho que obter esse termo aqui, a derivada de psi em função de x, isso em y positivo, né? Mais y. Isso vai ser igual a i k vezes, estou pegando essa equação aqui, essa solução aqui, né? X positivo, né? Isso vai dar vezes f e a i kx menos, né? Porque quando eu derivo vai descer um menos g a e a menos i kx. Tá? Então, quando x for tender a zero, né? Quando esse y tender a zero, essa parte aí vai ficar, esse aqui vai ir para zero, esse aqui vai ir para zero, isso vai ficar i vezes k vezes f menos g. E, por outro lado, derivada de psi em função de x para menos y, né? Isso vai ficar novamente ik, só que agora é igualzinho, só que agora fica o a e o b. É ikx menos b e a menos ikx. Isso vai ficar ik vezes a menos b. Legal. Então, posso juntar essa parte, né? Essa parte aqui, que vai entrar aqui. E aqui eu tenho que obter psi em zero. Psi em zero, aqui eu posso obter daqui, é igual a mais b. A mais b. Então, como vai ficar? I vezes k vezes f menos g mais a. Não, menos seria, né? F menos g menos a mais b. Isso tem que ser igual, quer dizer, essa parte menos essa parte, que daria esse delta, né? Isso tem que ser igual a menos 2 vezes a massa sobre h cortado ao quadrado, alfa, vezes a mais b. Legal. Já encontrei a outra expressão, duas equações, essa e essa, né? Duas equações com 4 incógnitas, e não é possível resolver pelo que tínhamos dito antes, né? Que não é um estado normalizável. Então, não podemos resolver isso. Mas podemos encontrar um significado a essas constantes, a essas funções aqui, essas ondas aqui. Podemos encontrar um significado para essas constantes. Então, vou aproveitar aqui mesmo, vou levantar isso aqui um pouquinho. E vou desenhar aqui o potencial delta, né? Ele é assim. Aqui o eixo vertical, né? Esse aqui é o potencial de x. Esse primeiro termo aqui, ele corresponde a uma onda que se propaga. Eu acho que eu escrevi o contrário. Não, tá certo. X é menor que zero, né? Então isso aqui é negativo, isso aqui é uma onda que se propaga no sentido positivo de x. A, E, A, I, K, X. Essa daqui é uma onda que se propaga no sentido negativo de x. B, E, a menos I, K, X. Isso para x menor que zero. Para x maior que zero, precisamos utilizar essa função de onda. Esse primeiro termo aqui, ele f, e, a, i, k, x, representa uma onda
que se propaga no sentido positivo do eixo X. Esse segundo termo, ele representa uma onda que se propaga no sentido negativo do eixo X. G vezes E a menos I, K, X. Na prática, analisamos uma partícula ou um conjunto de partículas que se movem no sentido positivo do eixo X ou no sentido negativo do eixo X. Vamos considerar esse aqui, esse primeiro. Então, nesse caso, essa aqui seria uma onda incidente. Essa daqui seria uma onda refletida. E essa daqui seria uma onda que atravessa, transmitida, que atravessa essa função delta. Essa onda daqui, ela não faz sentido para esse exemplo, né? Então, nesse caso, o G é igual a zero. Se por outro lado você quer analisar uma onda que vem pelo outro lado, então, nesse caso, o termo A, o coeficiente A, que seria zero. Legal, vamos considerar esse caso aqui. A onda vindo em direção do eixo positivo do eixo X, né? Você agora tem as equações originais serão essas aqui. Era essa que está aqui em cima e era essa que está aqui. Temos duas equações, mas agora temos somente três incógnitas, porque G é igual a zero. Então, eu posso deixar duas dos coeficientes em função do terceiro. É isso que eu vou fazer aqui. Então, vou ter que B, a amplitude da onda refletida vai ser igual a I vezes um valor beta, que eu vou colocar aqui daqui a pouco o que ele significa, sobre 1 menos I beta vezes A. E a amplitude da onda transmitida, F, é igual a 1 sobre 1 menos I beta, tudo vezes A, onde beta é igual a M vezes alfa sobre H cortado ao quadrado vezes K. Se você resolve sozinho essas duas equações, você vai encontrar essas expressões aqui. Eu vou utilizar elas daqui a pouquinho. Tá? Então, levantar isso aqui. Eu estou falando de ondas aqui, mas o que me interessa ao final são probabilidades. Nesse caso, vamos lembrar o que são probabilidades, então. Tenho dada uma onda, então a probabilidade está definida como a onda, o valor, né, da onda ao quadrado. Então, digamos, esse termo aqui, a onda incidente, vou colocar aqui um subíndice I, isso é igual a A vezes E a I K X. Então, nesse caso, psi de x ao quadrado, né, da onda incidente aqui, quando esse cara aqui, você lembra, é psi complexo conjugado vezes psi. Quando eu tirar o complexo conjugado aqui nesse caso e multiplicar pelo psi, a parte exponencial vai se anular, da mesma maneira como se anula a parte exponencial lá atrás, quando vimos a parte temporal, né? Também se anulava. Então, isso aqui vai dar A ao quadrado. E a onda, digamos, por exemplo, a refletida, ela é igual a B, E, A menos I, K, X. Então, essa pseudo-densidade de probabilidade, ela não é uma densidade de probabilidade. B ao quadrado, vai dar B ao quadrado. Essas aqui não são densidades de probabilidades. Por quê? Porque essa onda aqui, ela não representa o estado físico de uma partícula. Isso aqui, é óbvio, não é uma densidade de probabilidade, porque quando você integrar de menos infinito até infinito, já que isso é uma constante, vai dar infinito.
infinito. Então, não está definida a densidade de probabilidade absoluta para esse tipo de problema. A função delta, né? A função de onda para esse caso. Mas, o que sim podemos definir aqui é a densidade de probabilidade relativa, uma em cima da outra. Então, nesse caso aqui, ó, podemos definir esse termo aqui, que é o coeficiente de reflexão. Ele é igual, seria igual a psi refletido, né, ao quadrado sobre psi incidente ao quadrado. E isso vai dar igual a b ao quadrado sobre a ao quadrado. O que significa isso aqui? Suponha que você tem um bin de partículas, muitas partículas, né, vindo desse lado, assim, nessa direção. Então, quando eles passarem pelo potencial delta, digamos aqui, uma parte desse bin vai ser refletido. Uma parte desse bin vai ser transmitido. O coeficiente R te dá a fração das partículas que são refletidas. O coeficiente T, que eu vou fazer, esse aqui seria o coeficiente R, né? O que é refletido. O coeficiente T, ele vai te dar, que eu vou definir daqui a pouco, a fração das partículas que atravessam essa função delta. Então, vamos colocar esse, como é que ficaria esse? O T, seguindo um raciocínio idêntico, você vai encontrar que T vai ser igual a F ao quadrado sobre A ao quadrado. Mas eu tinha calma aí, aqui. B sobre A vai dar esse termo aqui. Ao quadrado, você pode verificar isso facilmente, vai dar beta ao quadrado sobre 1 mais beta ao quadrado. E T também vai ser a mesma coisa, só que vai dar 1 sobre 1 mais beta ao quadrado. Então, elas são probabilidades, uma é da onda refletir e a outra da onda ser transmitida, da partícula refletir ou atravessar a função delta. Obviamente, a soma delas duas vai dar 1. Você pode verificar aqui, ó. Esse cara mais esse cara vai dar 1. Então, já que são as probabilidades, né? A soma total tem que ser 1. E eu posso expressar também essas relações, em vez de colocar 1 mais beta, ou esse T, esse R primeiro, R, eu tenho beta aqui, tá? Beta tá aqui. Beta é igual a M alfa sobre H cortado ao quadrado vezes K. E também eu sei que a energia é igual a menos M alfa ao quadrado sobre 2 vezes H cortado ao quadrado. Com essas duas expressões, aqui, né, em vez de beta, você coloca esse cara aqui, e em vez de K, não, aqui está faltando alguma coisa. A relação entre a energia e K. A relação, está aqui. K, não era essa relação, não. Eu precisava de K é igual a raiz quadrada de 2 vezes ME sobre H cortado. Então, com essa e com essa, você encontra R em função da energia e T em função da energia. Vou limpar isso aqui que está tudo feio. Então, vai ficar assim, R é igual a 1 sobre 1 mais 2 vezes H cortado ao quadrado vezes a energia sobre M alfa ao quadrado. E T, o coeficiente de transmissão agora, seria 1
sobre 1 mais m alfa ao quadrado sobre 2 vezes h cortado ao quadrado vezes a energia. Legal. Observe que quanto maior a energia, né? Esse feixe aqui tem maior energia, maior vai ser a probabilidade da partícula ser transmitida. Né? Por quê? Porque esse E está aqui embaixo, eu posso subir ele, né? T vai ser diretamente proporcional à energia. E aqui não, a energia está aqui embaixo, né? Quanto maior a energia, menor a probabilidade dessa partícula ser refletida. Tá? Legal, essas expressões são muito bonitinhas, muito arrumadinhas, mas tem uma coisa que estamos ouvindo aqui, que é bom mencionar essa parte aí. Essas funções de onda, as funções de onda que temos visto, elas não representam o estado físico de uma partícula. Por quê? Porque não são normalizáveis, né? Então, elas não representam essa partícula. E temos visto, né, que para representar uma partícula, precisamos obter uma combinação linear dessas ondas aí, pseudo-estacionárias, né? E aí podemos encontrar o que chamamos antes de pacote de ondas. Nesse caso da função delta, é uma coisa bastante trabalhosa, né? Então, precisaríamos da ajuda de um computador. Então, o que representa eu acabei dizendo, né? A probabilidade de transmitir, probabilidade de refletir. Mas temos trabalhado em cima da função de onda, né? Não de um pacote de ondas. Então, essas aqui, elas estão definidas para apenas uma energia, né? Enquanto que um pacote de ondas, ele está definido para uma faixa de energias, né? Uma faixa de energias. Então, o que elas podem representar aproximadamente seria um pacote de ondas bem concentrado em uma dada energia. Isso aqui ser bastante estreito, né? Aí sim, essas aqui representariam a probabilidade de transmissão e reflexão daquela partícula, né? O pacote de ondas tem que ser bastante estreito para poder fazer essa aproximação. Vamos aproveitar que temos essas expressões do coeficiente de reflexão e coeficiente de transmissão aqui para ver brevemente a barreira função delta. O que é essa barreira função delta? Ela é assim. Ela é positiva. Agora, a função delta, o potencial de x, ele é igual a uma constante que agora é positiva vezes a função delta de Dirac. Então, o gráfico seria mais ou menos tudo é menor que zero para x, tudo é igual a zero, perdão, para x menor que zero, em x igual a zero é infinito, e é igual a zero para x maior que zero. Então, temos aqui que analisar novamente, né, dois casos, energia maior que zero e energias menores que zero. Já que esse potencial, ele para mais e menos infinito é igual a zero, então quando a energia é maior que zero, trata-se de um estado espalhado. Quando a energia é menor que zero, trata-se de um estado ligado, da mesma maneira que vimos anteriormente. Mas essa situação de estado ligado, ela não vai ser possível,
Por quê? Porque essa energia, nesse caso, essa energia seria menor que o potencial mínimo. E se você se remonta ao problema 2.2, você vai ver que não existe solução normalizável para esse caso. Então, obviamos essa situação e só estudamos esse estado espalhado. Em esse caso, a equação de Schrödinger fica igual. Ela fica igual. E essas expressões, então, as expressões da onda refletida, transmitida, onda incidente, todas ficam iguais. O que fica difícil de digerir nesse caso é como é possível que, se as expressões são as mesmas, como é possível que, dado um potencial que é infinito em zero, aqui, esse potencial da função delta, e você tem um feixe incidente de partículas, existem algumas que conseguem atravessar essa função delta infinita. Algumas delas refletem, né? Mas existe a probabilidade de que algumas atravessem essa função, mesmo sendo o potencial maior que a energia daquelas partículas. Se vocês lembram, em mecânica clássica, isso não é possível. Digamos, você tem aqui um morrinho, potencial aqui está assim, um morrinho aqui, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Um potencial dessa maneira. Se você tem energia dada por essa linha, assim, essa energia aqui, você tem uma partícula aqui, ela vai conseguir se movimentar aqui, em essa direção, vai subir, vai chegar aqui, e esse aqui é um ponto de retorno, ela vai voltar. Ela vai voltar, enquanto na mecânica quântica, estamos vendo que ela poderia atravessar esse morrinho. Chamamos, quer dizer, aqui, a probabilidade, o T, né? O coeficiente de transmissão seria igual a 0 e o coeficiente de reflexão seria igual a 1. Em mecânica quântica não, você tem um valor, o coeficiente de transmissão é diferente de 0 se você tem essa situação. Né? Chamamos esse fenômeno de mecânica quântica de tunelamento. E é graças a esse fenômeno que é possível a maioria da eletrônica moderna, sem contar com os avanços espetaculares que tem em microscopia. E a vice-versa também acontece também de maneira estranha também, quando você, digamos, em mecânica clássica, continuamos aqui em mecânica clássica, você lembra que você tinha um morrinho? Se a energia for maior que o potencial maior que o potencial máximo, né? O carrinho vinha por aqui, subia, atravessava, não queria saber não, ele não refletia, ele atravessava esse morrinho, ia direto. Né? Aqui nesse caso o coeficiente de transmissão era igual a 1 e o coeficiente de reflexão é igual a 0. Mas na mecânica quântica veremos que, apesar da energia ser maior que o potencial máximo, vamos ver que ainda vai existir uma probabilidade de reflexão. Tá? A partícula, ela vai, em mecânica quântica, ela vai poder voltar. Ok, pessoal, vamos aos seus exercícios. Eles começam aqui em cima.
Bom, calcule essas integrais, elas envolvem a função delta. Bom, essa aqui é uma propriedade. Dizemos que duas funções d1 e d2, elas são iguais e elas envolvem funções deltas quando essa integral é igual a essa integral para qualquer função f de x ordinária. Então, utilizando essa propriedade, mostre essa expressão aqui, onde C é real e constante. E cheque o caso em que C é negativo. Seja a função θ de x, a função de grau, ela está definida assim: θ de x é igual a 1 quando x é maior que 0. E é igual a 0 quando x é menor que 0. Então, mostre que a derivada da função de grau em função de x é a função delta de Dirac. Às vezes, quando é necessário, é definido x igual a 1 meio para... θ de x é igual a 1 meio quando x é igual a 0. Quando é necessário, é definido assim dessa maneira, esse valor. Outro problema, calcule a transformada de Fourier da função delta. Primeiro, você vai ter que usar o teorema de Poincare para demonstrar essa propriedade aqui. E, por último, considere esse potencial, que tem duas funções delta, onde a alfa e a são constantes positivas. Faça um gráfico assim bem simples desse potencial, vendo suas propriedades, só não precisa ser exato. Não? Veja quantos estados ligados ele tem, encontre as energias para esses estados ligados, e para dado um alfa com esse valor, ou o alfa com esse valor, grafique a função de onda.